Em uma entrevista recente, Elon Musk afirmou que a humanidade está completamente despreparada para uma gigantesca erupção solar que pode ser inevitável. No dia 16 de setembro, aconteceu na África e no Oriente Médio um apagão de ondas curtas de rádio, resultado de uma explosão solar que surgiu de manchas solares. Essa explosão liberou pulsos de radiação ultravioleta extremamente fortes, e todas as frequências abaixo de 25 MHz foram afetadas por até 1 hora após a explosão solar. A escala Richter usada para medir terremotos é semelhante à forma como as fortes explosões solares são avaliadas. Cada letra sucessiva do sistema de classificação para erupções solares representa um aumento de 10 vezes na produção de energia, sendo G1 considerado fraca e G5 extrema. Só para você ter uma ideia, mais de 30 satélites da Starlink foram destruídos por uma erupção categoria G1, que é considerada a mais fraca de todas. Imagina o que pode acontecer com uma G5. A gente já vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas quão perigosas são essas explosões solares para a humanidade? Como Elon Musk enxerga isso? E quando vai acontecer a próxima explosão? Vem comigo que no vídeo de hoje vamos te falar tudo sobre isso. Mas antes, já vai deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade sobre Elon Musk. De acordo com Elon Musk, a erupção solar que ocorreu no dia 16 de setembro é da mancha solar AR-3098, de classe M8, que significa que era tão poderosa quanto uma categoria X, que é a erupção mais forte de todas. Os meteorologistas espaciais do Reino Unido preveem que as ejeções de massa colonal podem ter uma pequena instabilidade geomagnética durante os próximos dias, porém isso teria uma pouca influência nas operações dos satélites e nas oscilações de redes elétricas fracas. No entanto, se nossa dependência de tecnologia e satélites que são menos protegidos da atividade solar aumentar, tais ocorrências podem ser perigosas. Isso ficou claro em 4 de fevereiro, quando 38 satélites da Starlink começaram a cair do céu, como resultado de uma pequena tempestade geomagnética da classe G1. Lembra que falamos sobre a categoria G1 ser a mais fraca e a G5 a mais forte? Então, os 38 satélites foram destruídos pela G1, e segundo Elon Musk, erupções solares acima da G1 são inevitáveis, e é por isso a preocupação. Elon informou que a partir de 2023, 40 países poderão acessar a internet usando a constelação de satélites Starlink da SpaceX, e oferecerá o serviço internacional de telefonia móvel, afirmou ele. Mas essas explosões solares não iriam atrapalhar os planos de Elon Musk? Bom, uma tempestade geomagnética foi provocada por uma explosão solar e denominada supostamente como uma tempestade pequena, e ainda assim foi capaz de causar danos substanciais. Conforme descrito em um relatório publicado na revista de clima espacial, Tong Deng, o principal autor da Universidade de Ciência e Tecnologia da China, disse que embora a tempestade fosse pequena, ela injetou mais de 12 gigawatts de energia na atmosfera da Terra. Para você entender, vou te dar uma referência. Cada gigawatts pode abastecer até 500 mil casas, totalizando energia para até 6 milhões de residências. Apenas 10 dos 49 satélites Starlink que foram lançados pelo foguete Falcon em 3 de fevereiro sobreviveram. Com isso, a SpaceX teve que fazer outro lançamento com o foguete Falcon, carregando novos satélites Starlink, explicou Elon Musk. Em um esforço para diminuir as influências atmosféricas que contribuíram para a confusão da Starlink, no início deste ano, os satélites foram colocados em órbita alta. Os cientistas alertaram que as erupções graves se tornarão mais frequentes à medida que o Sol se aproxima do ciclo solar, com a atividade das manchas solares projetadas para ter o seu pico em 2025, apesar do fato das erupções solares serem difíceis ou praticamente impossíveis de prever. 160 anos atrás, ocorreu o maior episódio de erupção solar dos últimos 500 anos. Richard Carrington, um renomado astrônomo solar da Inglaterra, estava monitorando manchas solares em 1º de setembro de 1859. Carrington notou que 2 pontos de luz branco apareceram acima das manchas solares, enquanto ele desenhava o que tinha visto. Na manhã seguinte, antes do amanhecer, as auroras nas cores vermelho, verde e roxo iluminaram os céus de todo o mundo, incluindo o Caribe. Imagina você acordar de madrugada e ver tudo colorido, com uma luz tão intensa que você poderia ler um jornal naquela luz. Parece lindo, né? Mas a verdade é que os danos foram muito maiores do que a beleza das auroras.
O resultado disso foi que os telégrafos foram danificados e seus operadores foram eletrocutados, sem falar nos milhares de papéis dos telégrafos que foram incendiados. Para quem não sabe o que é um telégrafo, nada mais é do que um sistema que foi criado com o objetivo de transmitir mensagens de um ponto para o outro. Os cientistas estimaram que a explosão solar em questão era de uma classificação X45, tornando-a a mais poderosa tempestade já observada de todos os tempos. O episódio é conhecido na história como o Evento Carrington. Naquela época, não existia tantos equipamentos elétricos, mas se esse evento acontecesse nos dias de hoje, estima-se que o prejuízo seria de 2 trilhões de dólares. Muitos dos equipamentos de comunicação entrariam em pane, aparelhos elétricos, celulares poderiam dar choque ou explodir, tornando-se um perigo real para a humanidade. As explosões solares causaram danos em alguns incidentes mais recentes, provando seu potencial perigo. 6 milhões de canadenses ficaram sem eletricidade por 9 horas devido à explosão solar em 1989. Além disso, no dia da Bastilha, em 2000, uma explosão solar da classe X5 causou um curto-circuito em alguns satélites e resultou em apagões de rádio. Cientistas que estudam o clima espacial alertaram que as coisas estão começando a ficar bastante complicadas à medida que o ciclo solar se aproxima do seu pico. Na realidade, o Sol já esteve mais ativo do que o esperado ao longo desse ciclo, e esse ano já vimos várias erupções solares de classe X. De acordo com os especialistas, à medida que o ciclo se aproxima do seu auge, devemos antecipar mais tempestades geomagnéticas, incluindo tempestades poderosas. Satélites e sistemas de navegação sofrerão interferência, e durante fortes tempestades a atmosfera solar se torna um assunto relativamente básico. A luz do Sol tem tudo o que é necessário para a investigação. Você pode dividir essa luz em seus comprimentos de ondas individuais, passando através de um prisma, que se separam em comprimentos de onda que variam de ultravioleta a infravermelho, e todas as cores intermediárias. O disco do Sol pode ser visto de perto colocando um filtro solar sobre um telescópio, ou criando uma imagem projetada do Sol, que mostrará qualquer geração do Sol. Sem dúvidas, essa é uma das exibições mais impressionantes da natureza. O astrônomo solar Richard Carrington rastreou uma mancha solar irregular extremamente grande em 1859. E isso teve um impacto profundo em como foi percebido. Um brilho sem precedentes e uma duração de 5 minutos de um clarão de luz branca foram repetidamente vistos, pouco mais de 18 horas depois. A Terra experimentou a maior tempestade geomagnética da história. As auroras eram visíveis. Além disso, o sistema de telégrafo começou a queimar e pegar fogo enquanto eram completamente desconectados. Foi aí então que foi descoberto a primeira detecção de uma explosão solar. E isso virou um tipo de clima espacial, que agora já entendemos. E se uma catástrofe dessas proporções que aconteceu em 1859 acontecesse hoje, resultaria em trilhões de dólares de prejuízo em todas as áreas espaciais. E é por isso que Elon Musk está bem ligado no assunto. O que todos nós precisamos saber é que as duas coisas que vêm em mente quando pensamos no Sol são sua fonte interna de energia e a radiação que ele produz de sua fotosfera, que aquece e alimenta uma ampla gama de atividades biológicas e químicas na Terra. E baseados em todos esses acontecimentos, será que Elon Musk e sua equipe estão vendo algo que ninguém mais está? Essas explosões terão um efeito potencialmente catastrófico para o nosso planeta? O que você acha? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, curta o vídeo se você gostou e até o próximo vídeo.